Salve, salve Santa Catarina, muito boa tarde. Está entrando em campo o Clube da Bola, o único programa esportivo ao sul do Equador que une, que conecta, que mistura os quatro cantos do estado. No programa de hoje vamos falar muito sobre a Semana do Figueirense e ainda uma entrevista exclusiva com Vinícius Eutrópio, Zé Antônio e Everton Santos. Sobre a polêmica para os torcedores da venda do mando de campo do Avaí, tá dando o que falar. Tem a Chapecoense com mudanças e mistérios com o técnico Emerson Cris. Tem o Vaguinho Dias no Tigre. Barroso, campeão da Segundona Catarinense. Um bate-papo com o ex-árbitro Dalmo Bozano. Copa Floripa de Futebol 7 e muito mais. E claro, a participação especialíssima dos nossos multiespectadores, ligados na TV e conectados com celulares e tablets ao redor do planeta. Nosso e-mail é muito fácil, anota aí, ó, clubedabola@ricsc.com.br. Mas se preferir o azul e branco do Facebook também rola. Fábio já postou a nossa foto lá, você vai descobrir em primeira mão quem é o nosso convidado. Embaixo da fotinho deixa o seu comentário, facebook.com/Clube da Bola RIC, ou também a agilidade e a praticidade do WhatsApp. Tô com o telefone aqui no bolso, ó. 48 é o código, 988226543. Manda sua pergunta, sua mensagem. Tem foto aí do filhão praticando esporte, do papai surfando, andando de skate. Manda pra cá que a gente vai postar na tela do Balanço Geral, não, né? Do Clube da Bola. O Balanço Geral durante a semana, o Clube da Bola no sábado. Estamos recebendo, como todos os sábados aqui no estúdio, o Data Fábio, né? Nosso companheiro semanal aqui para falar de esporte, o homem que lembra todas as datas, todas as escalações. Pergunta para ele o Avaí de 68. Sabe, Fábio? Boa tarde. Muito boa tarde, Mancha. Muito boa tarde, telespectador do Clube da Bola. Olha, o convidado hoje é muito legal, um amigo particular e veio num momento muito interessante, né? Porque além das coisas do futebol, tem muita coisa de tribunal rolando aqui no futebol de Santa Catarina, no futebol brasileiro. Eu quero de imediato agradecer a audiência da semana passada e a repercussão do programa aí durante a semana, daquilo que nós falamos, daquilo que nós reportamos, enfim, daquilo que nós comentamos aqui. E fica sempre a expectativa. Na Série B, a virada de turno, quem sabe aí novos momentos para a dupla Figueirense e Criciúma. E na Série A, ainda faltando 2 rodadas, que Avaí e Chapecoense consigam a sua recuperação. Agora, não vai faltar assunto polêmico hoje não, e ninguém vai ficar em cima do muro não, pode ter certeza. E o Avaí de 68, forcei? Deu uma forçada sim, agora tu me muito pegou. Distante, muito distante. Mas tem Márcio Bernardi, tem Vilela, tem Tancredi, tem o Binha na lateral esquerda, era um time muito, tem o Deodato na zaga, não consigo lembrar inteiro agora, mas se me der 5 minutos, eu te escalo esse time aí, pode ter certeza. Sabe tudo, esse é o Fábio Machado, Data Fábio. Estamos recebendo também aqui nos estúdios do Clube da Bola um amigo da RIC TV Record, o procurador do TJD de Santa Catarina, Dr. Mário César Bertoncini. Muito boa tarde e obrigado pela presença, doutor. Obrigado, Mancha. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado, Fábio, pelo convite. Um sábado um pouco diferente para mim, porque normalmente o sábado a gente faz aquela comprinha do supermercado, atrasa um pouco o almoço, toma uma cervejinha e acompanha os amigos no Clube da Bola. E hoje eu vim acompanhar o Clube da Bola aqui com vocês. Estou muito feliz e espero que a gente consiga ter um diálogo aí proveitoso, que vocês consigam aí dirimir as dúvidas sobre a semana ou a época que nós estamos tendo aí bastante conturbada em termos de processo, procedimento, de alteração de data, WO, etc. Nós do Grupo RIC, que já temos um Dr. Mário em nossas vidas, verdade. Teremos agora um segundo Dr. Mário PTL, agora o Dr. Mário Bertoncini com a gente. Já vou começar pedindo a ajuda dele. Olha só um post muito legal, que o Leão do Sul, o Ercílio Luiz de Tubarão, publicou hoje nas redes sociais, aproveitando até a presença do Dr. Mário Bertoncini. Eu vou ler aqui, ó. Pior que prejudicar o seu time é cometer um crime. Grito homofóbico não é piada, muito menos cânticos de torcida. Grito homofóbico é crime dentro e fora dos estádios. Diga não à homofobia. Uma campanha dos clubes brasileiros, o Ercílio Luiz postou, a gente achou legal, muito a ver com assuntos também da semana. E o que a gente podia falar sobre isso, doutor? Vivemos outros tempos, não é mais engraçado chamar o outro, gritar, brincar, o goleiro vai bater o tiro de meta, aquele grito, não tem mais, faz tempo que não tem graça, nunca teve, né? Graça nenhuma. Essa não é novidade, isso já tem algum tempo que está tentando se regulamentar isso. Eu sou procurador do Tribunal de Justiça Desportiva, o nosso procurador-geral, o Dr. Rodrigo Bayer, nos enviou um comunicado do STJD, dando exatamente essa dinâmica que a partir de agora, qualquer grito considerado homofóbico, o árbitro é obrigado a parar a partida e relatar
e o clube pode ter punições, começa com advertência, depois com multa e até coisas mais, sanções mais graves. São tendências novas, eu e o Fábio aqui, o Mancha um pouco depois, questão de idade, a gente vivenciou desde a década de 70 uma transformação. O futebol hoje não é o que era na época. Só para vocês terem uma ideia, eu vou só colocar um dado, que um dos advogados do Avaí, o advogado do Avaí é o Sandro Barreto e tem o Bruno Comicholi. Ele falou para mim que nós temos uma comissão do direito esportivo na OAB, que a gente se reúne há vários anos para discutir essas conversas. O Avaí, ele assina por ano 300 contratos, em média. Desses 300 contratos, são cerca de 35 a 40 tipos de contrato. Então você veja a complexidade que é o futebol hoje. É contrato para grama, é contrato para pintura do estádio, para limpeza, para segurança. O gerador. O gerador, que é o que está em voga agora. Atletas, patrocinador. Direito de imagem. Direito de imagem, o fornecedor do material esportivo. Então o futebol não é mais... O Fábio até fala muito do esporte amador, do futebol amador, faz sua coleção de camisas e tal. Mas ele sabe também hoje, até aproveitando, o Balduino fez aniversário essa semana. Nossa, então um abraço, professor Balduino. E ele foi dirigente do Flamengo de Capoeiras. E você sabe que hoje, até mesmo no amador, não é mais como era antes. É uma série de responsabilidades que os dirigentes assumem. Então, a questão do grito homofóbico, na verdade, é uma tendência que já vinha antes dessa regulamentação, uma série de coisas que hoje não é mais como era antes no estádio, né? A questão de segurança, de conforto, você, por exemplo, pegar todos os estádios antigos e reduzir 30%, 40% da capacidade, justamente para ser um total. Conforto, segurança. Então é por isso, hoje em dia, né, não se fala mais em público 150, 180 mil pessoas que tinha Flamengo e Santos, por exemplo, que a gente acompanhou. Hoje se fala aí de Maracanã cheio aí, 60, 70 mil pessoas para dar o conforto. Agora, por exemplo, aproveitando, né, a expectativa de ter também segunda-feira um público dessa magnitude no jogo do Avaí contra o Flamengo na Arena, Fluminense, no Estádio Nacional. Fluminense agora. Fluminense agora. Na outra o Flamengo no Estádio Nacional. Isso. Vocês imaginam o público. Então, o futebol está muito codificado. Trabalhar com futebol hoje está muito complexo. Então, até aproveitando e colocando isso também, porque o Fábio, a gente conversou antes, a situação, muito embora não seja afeta à justiça esportiva, né? O Fábio comentou isso comigo. A situação do Figueirense, por exemplo, não é assim, tira um e coloca outro. A coisa, se é que vai haver algum tipo de mudança, ela precisa de uma transição, porque é muito complexo. A rede, como tu fala, trançado, né? O trançado, o emaranhado de obrigações. Contratos, de obrigações, de deveres. E né? A questão esse luz perfeito tem que começar com isso mesmo. Isso serve até para defesa em processo. Eventualmente, se acontecer alguma coisa, olha, a gente fez campanha. Nós tivemos há uns 3 ou 4 anos atrás, o jogador do Avaí, o Jeff Silva, sim, ele teve gritos de racismo contra ele. Houve o processo, eu que fiz a denúncia na época, o Tubarão reclamou da punição, tomou uma multa, mas é que é o efeito educativo, para que com essa multa ele fale para o seu torcedor, não faça mais isso, que a gente vai se incomodar. Legal. Só para esclarecer, mas essa campanha, na verdade, é dos grupos times da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas parabéns ao Ercílio Loures, que já foi lá e já qualquer time copiou, mas assim, copiar no bom sentido, né? Tá propagando isso. Se engajou. Muito legal, muito legal. O São Paulo e Vasco, né, o juiz parou porque a torcida gritou. Parou, exatamente. Ali começou, digamos assim, como falou o Dr. Mário, já havia muito tempo esse trabalho, né, de bastidores. Não, e a leitura labial dele foi bem claro. Ele chegou para o técnico e falou: ali rompeu, time dever não pode. Ele falou, foi bem claro o que ele falou, e o técnico Vanderlei Luxemburgo pediu para a torcida parar de cantar. Você vai falar muito ainda sobre o Figueirense, sobre o Avaí, sobre a Chapecoense. Daqui a pouco tem Sérgio Badá, tem Juca Miguel ao vivo com a gente também. Mas falar um pouquinho dos assuntos da semana, né? O novo técnico do Criciúma, o ex-Brusque Vaquim Dias, foi apresentado oficialmente lá no sul do estado e estreou um empate no campeonato. Agora o técnico tem um grande desafio no retorno da Série B, e quem conta pra gente é o nosso repórter Renan Mainen. Meus amigos do Clube da Bola, muito boa tarde. Estreia de Vaguinho Dias ontem à noite, empate sem gols com o Cuiabá na Arena Pantanal.
Um resultado considerado positivo, até porque o técnico estreante não pôde contar com 6 jogadores que foram titulares na partida anterior. Fica até difícil traçar um paralelo com o trabalho que Wilson estava fazendo. Será que já tem algum dedinho do novo treinador? Olha, é difícil precisar. A verdade é que o time já tinha apresentado alguma evolução com o Wilson no comando de forma interina. Tanto é que muita gente achava que ele, o Wilson, deveria permanecer como técnico até o fim do ano, pelo aproveitamento de pontos superior a 53%. Na chegada, Vaguinho Dias não se esquivou de falar a respeito do agora auxiliar. Dá só uma olhada. Nós dependemos de pessoas capazes e hoje, através de toda uma diretoria e principalmente de uma comissão técnica, eu posso garantir para todos vocês que é alto nível. Como o presidente acabou de citar agora o Wilson, quando na conversa com o Maringá, a primeira situação em que eu pedi a permanência de Wilson junto. Vaguinho se notabilizou por bons trabalhos em times do nosso estado. Foi campeão da Copa Santa Catarina com o Tubarão e agora da Série D com o Brusque. E a especulação sobre uma possível vinda dele para o Tigre já tinha começado antes mesmo do duelo decisivo do Bruscão. Vaguinho foi sempre muito solícito, atendia a imprensa, acionado, mas naquela altura sempre desconversava. E agora se explicou. Não ficar omitindo, mas também tentar fazer com que vocês tenham informações, porque vocês precisam passar todas as informações. E tem algumas situações que naquele momento a gente não pode dar integral, porque acaba afetando no trabalho. Então qualquer situação que eu pudesse dar mal dada para vocês, eu poderia afetar aí sim o meu grupo de trabalho. Mas peraí, o homem está aqui trabalhando e está com a cabeça já no Criciúma, eu não poderia jamais passar isso para eles. Então nós conseguimos sim mostrar a realidade que nós tínhamos condições e ao mesmo tempo, é lógico, a minha ansiedade de vir para cá era grande. O técnico também falou sobre a formatação que pretende dar ao time. Confessou gostar de jogar no 4-2-3-1 com 2 volantes e 3 atacantes. E sobre a postura que pretende ter em campo, olha só o que ele disse. Eu jogo para frente, eu jogo ofensivamente, é um time extremamente que vai buscar o gol, então eu preciso de uma preparação física intensa, vou jogar com intensidade, mas dentro do meu equilíbrio. Dentro do equilíbrio, ninguém aqui é índio para atacar e desguarnecer atrás. Então nós vamos saber como jogar. Chegada de técnico novo sempre tem aquela dúvida, vai pedir reforços? Vaguinho também falou sobre isso. Quando nós iniciamos as nossas tratativas, eles já me deixaram aberto que se nós enxergássemos e pretendêssemos ter alguma contratação, eles nos dariam. E eu pedi tanto ao Maringá, ao presidente, para que a gente pudesse ver o elenco, trabalhar com eles, sentir eles de perto, tentar extrair o máximo de cada um. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de rever esse elenco, dar moral e tentar fazer com que eles aqui dentro mesmo, sem contratação, a gente consiga melhorar. Mas e afinal de contas, o que ainda dá para fazer com apenas um turno pela frente? Será que ainda dá para falar em acesso? O novo técnico respondeu. Ninguém está chegando aqui, é louco, de dizer que nós já vamos ter o acesso. Para você conquistar um acesso numa Série B, você precisa ter 19 vitórias. Você consegue um acesso. Com 18 vitórias e dependendo dos outros empates, dos outros adversários, você pode adquirir um acesso. Hoje, em 19 partidas, nós temos 5 vitórias. É uma situação dificílima, mas que restam 19 partidas. Tudo pode acontecer no meio do futebol. O próximo confronto é contra a Ponte Preta, que ainda joga hoje à tarde com o Curitiba em casa e que tem a estreia justamente de Gilson Kleina, o técnico que deixou o Tigre há poucas semanas e que com certeza sabe os pontos fracos do time. Vão ser só 2 atividades de preparação para a partida contra a Macaca no Heriberto Wilson, amanhã e segunda-feira. Como vai ser o primeiro jogo de Vaguinho aqui no Majestoso? Assunto para o próximo sábado. Um abraço aos amigos e até mais. Renan Maine, o Fábio tem uma informação sobre o Tigre, é isso, Fábio? Bom, primeiro, a informação é o seguinte, o Tigre está negociando com o zagueiro alemão, ex-zagueiro do Avaí, passagem no Atlético de Ibirama, teve também pelo Brusque, zagueiro que subiu, né, com o Avaí, tem experiência de Série B e eu não tenho dúvida nenhuma que seria um grande reforço para a equipe do Criciúma. Então, o Criciúma negociando com o zagueiro alemão, que está no futebol árabe, né, retornaria para o Brasil. Rapidamente sobre o Criciúma, dentro daquela estabilidade que a gente sempre fala do Criciúma, de 2 anos, apesar de não ter um time ruim, na minha avaliação uma boa diretoria, o Maringá, o melhor momento do Criciúma é agora, tá? Por quê? Fora da zona do rebaixamento,
Ontem conseguiu um bom resultado, apesar do jogo não ter sido bom, e tem um turno, né? Tem um turno, né? Um retorno pela frente com um novo treinador, né? Para dar uma oxigenada, o Vaguinho Dias, que nós já conhecemos o bom trabalho dele desde a época do Inter de Lages. Então o momento é agora. Agora, evidente que não era para falar em acesso ali. Claro que ali ele foi perguntado por um colega repórter. Não. O primeiro passo do Criciúma é fugir do rebaixamento. É tirar essa irregularidade. Então, só para dizer que nos últimos 2 anos, o melhor momento do Criciúma, estado anímico, digamos assim, né, de motivacional do torcedor, é agora com a chegada do treinador Vaguinho Dias. Ó, muita gente mandando mensagem, parabéns pelo programa, estamos aqui. Miriam e Perdigão, somos de Timbó, abraços. Outra muito legal aqui, uma mensagem muito legal, achei, ó. Dali Mancha, te conheço desde a época do Eutanásia, demais teu programa, irmão. Marco, mandando mensagem da banda Enzime. Eu sei o que tu fizesse no verão. No verão passado. No verão passado. Ai, é muita gente. Me chamo Rafael, sou de Joinville. Boa tarde, amigos. Sobre os cantos da torcida, ó. Na minha opinião, o futebol também tem isso. Catimba, cantos de torcida, tiração de sarro. O futebol está perdendo sua essência. Está próximo do dia que nem o gol a torcida vai poder comemorar. Porque a torcida adversária para que a torcida adversária não se sinta inferiorizada. Me chamo Rafael, sou de Joinville, do bairro Bom Retiro. O canto pode ter, Rafael, pode cantar à vontade, só não pode ser um canto ofensivo, um canto racista, um canto homofóbico, não é isso, Fábio, doutor? Cantar pode, pode gritar, pode brincar, só não pode. Tirar sarro pode. O chamado politicamente correto, eu não gosto muito não, nunca gostei. Mas eu acho que tudo tem um bom senso, tudo tem um limite, né? Tudo existe uma fronteira que você pode ultrapassar ou não. Eu acho que a brincadeira é válida, eu brinco aqui com o Badá, né? Eu brinco aqui com o Juca brinca comigo, Florianópolis, Joinville, Florianópolis, Chapecoense, o Criciúma. Isso é válido, porque daí nós vamos tirar a essência do futebol, que é exatamente você sair do jogo, chega no domingo de manhã, tá trabalhando ali com o colega, principalmente aqui na capital, né? Porque aqui tem clássico, viu, rapaziada? Então, teu time perdeu ontem, o teu time ganhou. Isso é uma brincadeira. Mas veja bem, nós estamos falando aqui uma outra coisa e não dá para confundir. Nós estamos falando numa ofensa, Ali acaba sendo uma ofensa pessoal, né, contra um atleta. Né? Então eu vou dar um exemplo aqui, Mancha, aqui, ó, rompendo todas as barreiras. Você perguntou da escalação de 68, né, que eu falei que tinha Cavalazzi no ataque, eu falei que tinha o próprio Binha, o Deodato, o Vilela, que era aquele time pré-azulão, 1970, o lateral esquerdo, Binha, era homossexual. Pronto, e ele rompeu ali. Só que ali ele era um atleta, defendeu o Avaí por 10 anos. É uma das grandes pessoas da nossa cidade. E qual é a razão que eu tenho para chegar na arquibancada e ofendê-lo? Nenhuma. Então não vamos confundir. Claro que o futebol hoje virou Nutella sim. Aquele futebol raiz esquece. Mas existe aquela limite em que a gente pode ultrapassar, em que acaba ofendendo uma pessoa e não. Fora disso, meu amigo, a festa tem que continuar sendo linda no futebol que ele merece. A gente vai entrar num assunto da semana, da ressacada, que repercutiu muito, a tal venda do mando de campo. Lembrando que não é pro jogo dessa semana, o Avaí enfrenta o Fluminense na segunda, né, Fábio? Isso, é pra semana que vem o tal jogo contra o Mengão. Mas antes, Fábio, uma pincelada, uma passagem rápida no que foi Avaí e Corinthians, pra gente ouvir o presidente falar. Olha, esse jogo Avaí e Corinthians é o claro retrato de uma má fase, é o claro retrato de um time que tem um peso muito forte nas suas costas, né? O Avaí até fez um bom primeiro tempo, na minha avaliação. Claro que o time do Corinthians não era o time titular também, era o time reserva. E havia até uma... Eu acho que eu cheguei a falar aqui no sábado passado, se alguém gravou, eu disse, olha, é jogo com cara de empate. E eu expliquei por que cara de empate. Eu expliquei aqui que o Fábio Carilli, lembra? Ele tem um sistema muito defensivo, ele é muito cobrado para o time se soltar. E o Avaí tem um problema, né? Cada jogador desse, e por culpa deles, não é culpa de ninguém, é por culpa dos próprios jogadores, eles entram já com um peso enorme ali, 5 sacas de cimento nas costas. Pois muito bem, o Avaí fez 1-0, né? Para mim foi a melhor partida do Guilherme do Beltrán ali, no Beltrán não, esqueci o nome dele agora, que fez o gol, o Pepe já vai ajudar a gente lá, o Paraguai lá, me deu um branco agora, o Guilherme Franco, né? Para mim foi a melhor partida que ele fez no Avaí, fez 1-0. Aí o Avaí tinha condições, ficou com um jogador a mais. E nessas horas está faltando inteligência para o Avaí, como já tinha acontecido contra o Cruzeiro. Talvez não seja nem inteligência, talvez seja o peso, talvez seja a pressão. Pô, tá vencendo o jogo? Calma. Arruma a cozinha, encaixa um contra-ataque para fazer 2-0 e para manter a vitória. O Avaí não teve essa capacidade, o Avaí não teve essa competência. Aí o Guilherme Carilli, o que ele fez? Ele botou o Wagner Love, que a gente sabe o quanto é importante. Aí encaixou na má fase do Betão. Vicente Franco, é isso?
Richard Franco, beleza, me deu um branco aqui. Valeu, obrigado aí, galera. Richard Franco, exatamente. Foi a melhor partida desse jogador. Então, assim, tá faltando para o Avaí tirar aquele peso, conseguir uma vitória, porque realmente o jogador, a trave fica pequena, começa a criar expectativa. Pô, será que é hoje que nós vamos tirar o peso? Agora, no final, um empate normal, resultado tranquilo, ruim para o Corinthians, que tinha a possibilidade de entrar no G4, e pior ainda para a equipe do Avaí. Ó, boa tarde, Mancha. Manda um abraço para minha esposa Terê e pro Fernando, que sou eu. Somos de Rio do Sul, estamos ligados em vocês. Terê, Fernando, aquele abraço. Só tu me cortou só sobre o Betão. Tenho o maior respeito pelo carinho pelo Betão. É um líder, já fez muito pro Avaí. Para mim é um cara sensacional. Vai ser dirigente, vai ser treinador, vai ser comentarista, porque ele tem uma leitura legal do jogo. Só que vem falhando há algum tempo o Betão. Acho que está na hora de vamos fazer o seguinte, Fábio, fazer o seguinte. Todo mundo essa semana comentou muito sobre a tal da venda do mando de campo do jogo contra o Flamengo, que passou lá pro outro lado do país, para Brasília. Seguinte. O Avaí teve uma punição aí da CBF por não ter cumprido algumas melhorias que ele tinha que fazer no estádio, não conseguiu cumprir a tempo, perdeu o mando de campo, foi multado e tal, só vai poder jogar depois que cumprir isso. Só que vai demorar 15 dias, segundo o presidente, para cumprir o tal gerador, o espaço lá para colocar o gerador que o Avaí precisa colocar. Então, aconteceu do Flamengo oferecer, vendeu o mando de campo. Vamos ver o que o presidente Francisco Battistotti falou sobre essa venda de mando de campo na entrevista que ele convocou, entrevista coletiva para toda a imprensa aí da Grande Florianópolis. Fala, presidente. O jogo do Flamengo começou a ser negociado após quarta-feira da semana passada, quando o Avaí, na sua terceira condição de recorrer, não conseguiu. Interesse em venda de jogo, a negociação e a informação que esse jogo estava sendo vendido não saiu do Avaí, não saiu de ninguém do Avaí. Saiu, sim, de imprensa fora de Santa Catarina, aonde começaram a ligar querendo interesse de comprar o jogo do Avaí. Comprar o jogo do Avaí para Brasília, para Manaus, para Cariacica, para Cuiabá e para Natal. A resposta do presidente do Avaí: o Avaí não vende jogo. O Avaí foi procurado em 2017 para vender jogo de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Vasco, e nunca vendeu. E a situação financeira do Avaí era pior lá. Mas nunca vendeu. Eu quero deixar bem claro para a torcida havaiana de que o Avaí só está vendendo o mando desse campo em função de uma punição existente, que foi recorrido ao máximo possível. Então, essa é a explicação sobre a situação do jogo do Flamengo. O Avaí não está vendendo, o mando de campo deliberadamente, e sim em função de uma punição. A punição, ou você vai jogar em Porto Alegre, ou você vai jogar em Curitiba, os mais próximos aqui, porque senão não tem como jogar. O Avaí não pode jogar a partir do dia 30 até o final da Série A se não colocar o gerador no estádio da Ressacada. Explicação, claro, um pedaço da explicação. A entrevista foi muito longa, foram 35 minutos de coletiva, a gente pegou um pedacinho do presidente explicando. Foi o assunto da semana, né, essa venda do mando de campo entre os torcedores nos últimos dias. Vamos ver o que alguns ilustres torcedores do Leão ou comentaristas acharam sobre isso. Vergonha, torcedor paga o ano todo como eu pago e agora vender o jogo para Brasília. Eu acho que pior do que vender o jogo é chamar nós de burro. O torcedor está muito chateado pela situação, até aproveitando pela má fase que o Avaí vem passando. Não ganhou nenhuma partida ainda. Vale, é um dinheiro em caixa. Se esse dinheiro for reencaminhado para o Avaí, seria uma boa. Porque o Avaí subiu para a Série A, festejaram, invadiram o estádio, fizeram uma festa, botaram bandeira na ponte. Agora nós estamos na Série A, a torcida não vai.
Professor Paulo Brito sempre colocando a cereja da polêmica em cima do bolo. Rapidinho, Fábio e doutor, a opinião sobre isso que eu quero girar, que era a opinião do Badá e do Juca que estão com a gente. É ilegal? É legal? O torcedor ficou chateado, concordou, vai ter um benefício pro torcedor lá na frente? O que aconteceu, Fábio? Então vamos pontuar as situações aí. Há um mês e meio eu falei com o presidente. Presidente, tá surgindo a informação da venda do jogo contra o Flamengo daqui a um mês e meio. Ele perguntou, quem disse? Sem chance, tá? Ele me respondeu na época. Gente, olha aqui, ó, o torcedor tem todo o direito de ficar chateado. Claro. Você é sócio, você paga, você vai no jogo, era a oportunidade, de repente, de ver um bom time, o Flamengo. Tudo bem, eu não tiro a razão do torcedor em protestar. O torcedor pode até dizer que o problema em si é incompetência. Por exemplo, já ter arrumado esse bendito gerador lá atrás, sabendo de tudo que ia acontecer. Então, eu estou dando duas razões aí para o torcedor. Ficar chateado e chamar a diretoria de incompetente nessa questão de já antecipar da solução. Agora aqui, ó, não fica em cima do muro. O presidente Batistotti não está mentindo, tá? No dia 24 de julho, em entrevista para o nosso colega Couteman da Vega Sport, o Luciano Correia, que é uma pessoa séria, que nós conhecemos, que vive ali o Avaí, praticamente tremendo, dizendo, olha, nós temos um problema aí, um problemaço, que é a questão do gerador, é a questão da parte elétrica, é a questão da nossa reforma, que faz parte do cadernos de encargos, do protocolo da CBF. Como também já tem aqui do futebol de Santa Catarina, que muito time aí está tranquilo e vai ter que se mexer para o ano que vem, doutor. Não, o doutor Mário está aqui, já tem esse caderno, eu tenho na minha casa aí, que inclusive, por exemplo, o Brusque não pode utilizar, vai ter que jogar em outro município. Então é uma bomba que daqui a pouco vai explodir no futebol catarinense. Então só para deixar claro, não tiro a razão do torcedor da sua indignação, não tiro a razão do torcedor de dizer que o problema em si não deixa de ser uma incompetência, porque já poderia ter resolvido lá atrás. Agora, existe uma distância muito grande entre chamar um senhor, pai de família, avô, sério como a gente conhece, não estou aqui defendendo o Batistotti, não. Ele errou feio, ele erra feio, errou nessa montagem de grupo, vacilou, eu faço todas as críticas possíveis. Agora chamar... E elogios quando merece também. Elogio quando merece, elogio. Agora, chamar um pai de família ou chamar todo aquele grupo de diretores do Avaí que estão lá na ressacada de mentirosos, aí é uma distância muito grande, é essa minha opinião. Que é um prejuízo? Claro que é um prejuízo, é inevitável. Olha aqui, o Avaí tem 5 jogos contra o Flamengo no estado da ressacada, empatou 2 e venceu 3. Para ver a força do Avaí com o seu torcedor para vencer o Flamengo. E já vou dizer aqui, Flamengo e o Avaí lá vai ser um saco. O Flamengo vai meter 3-0, porque vai estar a torcida, vai estar aquela festa, provavelmente defendendo a liderança. A gente está vendo aí a força, uma torcida empolgada na Libertadores. Então, sabe, só para dividir, essas pode gravar. Estou gravando aqui esse comentário, de Fábio Machado. Se é na ressacada, eu ia dizer, olha, jogo importante para o Avaí dar a volta por cima, jogo legal para o Avaí de repente... Dá um sorriso. Tô gravando esse comentário. Não, mas é verdade, a força, o Avaí perde essa força. Há movimento de sócios cancelando a carteira. Eu sei que é uma raiva momentânea, como tem também no Figueirense, como tem no Avaí, como tem no Joinville. Mas calma, galera, dá uma refletida aí, porque eles não são mentirosos. Existe o problema sim. Doutor Mário, isso não era muito comum, mas nos últimos anos a gente acaba ouvindo, né? Não, o Flamengo vai mandar o jogo lá em Brasília, Distrito Federal, sou contra, tá? ou em Cuiabá. Sou contra, eu acho que... Não tem nada de ilegal nisso. Não existe nada ilegal. A única vedação é se você inverter o próprio mando de campo. Por exemplo, se fosse Flamengo e Avaí do retorno, aí sim. Agora, em relação, eu concordo contigo, eu acho que o presidente Batistotti foi convincente. Tem muita fake news aí, dizendo, mas a Chapecoense conseguiu prazo. Cada caso é um caso diferente. E eu acho, eu estou vendo assim de fora, que essa crítica ao presidente Batistotti, ela na verdade é de um todo, de uma insatisfação pela campanha, e aí caiu isso aí e resolveram, a administração é incompetente, e não é por aí. A coisa realmente, o Avaí tentou, mas só que é complexo, a engenharia, literalmente a engenharia é complexa, e o Avaí acabou, eu não tenho por que duvidar do presidente Batistotti. E outra coisa, qualquer jornalista chegar há 4 meses atrás e dizer que o Flamengo está comprando todos os mandos de campo, não tem novidade, ele vai acertar, ele vai acertar. O Flamengo anda comprando mando de campo, esse contrato, né, há anos. Então, o jornalista vai lá, olha, o jogo daqui a um mês do Avaí vai ser em Brasília. Ele vai acabar acertando uma ou outra. Então, pode ter surgido disso aí a Agora, notícia. só para complementar, sou contra, eu acho que a CBF deveria intervir nisso, uma intervenção é proibido, aí acaba com esse rolo todo, sou contra, tá? Já existe um movimento Eu não quero que alguém diga lá, o Fábio Machado está defendendo o Batistotti. Não estou defendendo, eu estou criticando ele ao máximo.
E o problema em si é a incompetência. Só estou diferenciando aqui, chamar um pai de família, um avô, de mentiroso. Aí existe uma distância muito grande. Vamos fazer o seguinte, a gente estava com o doutor Bertoncinni, de doutor para doutor, né? A gente vai do doutor Mário pro doutor Juca Miguel lá em Joinville saber a opinião dele. Afinal, foi um assunto que movimentou aqui o futebol da grande Florianópolis, mas, claro, repercutiu também no norte do estado. Doutor Juca Miguel, o que você achou da venda do mando de campo? Se é contra, é a favor? Depende do caso. Boa tarde. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, Fábio. Um abraço especial pro doutor Mário, presente também nos estúdios, pro Badá, para toda a rapaziada ligada no Clube da Bola, né? Me lembro quando o Joinville estava na Série A do Campeonato Brasileiro, vários clubes vieram atrás do Joinville, até porque a fase não estava muito bem, o Joinville brigava contra rebaixamento, mas em nenhum momento aqui o ex-presidente Nereu Martinelli vendeu o mando de campo. Teve valores naquela época de 2 bilhões de reais de proposta para levar o jogo para Brasília, para a Arena Pantanal, para a Arena da Amazônia, porque os caras fizeram vários elefantes brancos aí pelo Brasil e precisava, 2015, pós-Copa do Mundo, dizer que esses estádios serviam para alguma coisa, né? Enfim, na época, o Nereu Martinelli, presidente do Joinville, bateu o pé, não vendeu, o Joinville teve todos os seus jogos aqui na Arena. Mas é que eu acho que são situações diferentes. A do Batistotti, talvez o Avaí não conseguiu cumprir o prazo. Eu vou muito na do Fábio, do Dr. Mário também. Eu acho que vender o mando de campo aí é complicado, porque você vai... o sócio, cara, que paga aí... Pô, hoje o Avaí tá bem, mas o Avaí lá, que em 98, 99 conquistou a Série C, depois aquele Avaí que tava capenga, né? Esse sócio aí muito provavelmente pagou. Esse sócio muito provavelmente comprou camisa quando a equipe não estava bem. Então isso precisa colocar a mão na consciência. Eu acho o Batistotti, para mim, o melhor presidente que nós temos no estado, é o cara mais lúcido. Eu aqui de longe, tá? Eu respeito opiniões aí dos amigos, eu acho que o Avaí está fazendo certo. Não dá para times como Avaí, Figueirense, Joinville querer bater de frente com o Flamengo, é porrada, não adianta. Vocês ficarem endividados, olha o que aconteceu com o Joinville aí. Aí o Batistotti vai, abre o cofre, contrata 2, 3 jogadores, como fez a Chapecoense, que se não ficar na Série A, né, vai virar um Joinville Sport Clube em 3, 4 anos, que contratou Deus e o mundo, tá gastando dinheiro adoidado, e se não ficar na Série A? Então, meus amigos, é complicado. E o Batistotti falou isso aí agora, eu me lembro bem no Clube da Bola que ele participou, que não ia fazer loucura. Que o Avaí ia ter aqui, ia trazer um jogador aqui referência, mas jogar a Série A é isso, meus amigos, é porrada. Eu fico triste, de verdade mesmo. Eu fico triste porque o Avaí faz uma campanha complicada, estamos terminando o turno, o Avaí ainda não venceu no Campeonato Brasileiro da Série A, e aí você vende um mando de campo contra um Flamengo, que era a chance, de repente, de lotar a ressacada, criar uma atmosfera positiva, vamos lá, arrancada contra o Flamengo, o melhor elenco melhor time do Brasil, vamos tentar ganhar, tal. Aí o Valentim consegue uma vitória, o Avaí arranca, mas aí não, vai mandar o jogo para Brasília, é 3-0 pro Flamengo fora o baile. Então, me entristece muito, apesar de eu achar o Batistotti ainda o melhor presidente que nós temos no estado, mas Série A, ela é muito ingrata. Eu vou dizer pra vocês, a Série A, ela é ingrata às vezes, Mancha, porque se a torcida não tiver a consciência de que vai levar porrada a Série A inteira, fica complicado, mas isso não abona em nada o fato de vender o mando de campo. Legal, Juca. Daqui a pouco o Juca volta para participar mais do programa. De Joinville a gente vai para Chapecó pegar a opinião do Badá também, né? Badá vai falar muito da Chape hoje ainda nesse Clube da Bola, mas queria saber da opinião do Badá justamente sobre... Tá lendo a mensagenzinha, vamos deixar ele ler uma mensagenzinha, também tô lendo a minha. Agora sim, Sérgio Badá, agora sim que... Tava lendo a mensagem, programa... É ao vivo, é assim mesmo. Que soem as trombetas, que rufem os tambores, porque Sérgio Badá tá na tela. Badá, venda do mando de campo. Contra, a favor ou depende a situação? Muito boa tarde, Badá. Boa tarde, Marcelo Mancha, um grande abraço para você, um abraço para o nosso querido Fábio Machado, doutor Mário Bertoncinni, prazer em revê-lo, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, grande conhecedor das leis do futebol, carinho pelo Mário pai e Mário filho, né? Então um abraço para vocês aí. E um abraço para o doutor Juca Miguel também. Sempre fui contra venda de mando de campo, isso aí é várzea, A CBF tem que proibir venda de mando de campo, não é nem a questão financeira e não é nem a questão da máfia, de pessoas que estão envolvidas nessa comercialização de jogo, porque outro dia lá em Brasília teve gente que saiu do Mané Garrincha direto para cadeia, direto para o Chilindró. Aí tem confusão. Então, além disso, além de ser imoral para o clube vender mando de campo, desrespeitar o torcedor, porque
A gota da água para uma má gestão, para uma má administração, é vender o produto final do seu torcedor, que é o mando de campo. Não tem explicação. Não existe razão. Aqui, quando foi levantada a lebre de que poderiam vender o mando de campo de 2 jogos contra Corinthians e Flamengo, imediatamente eu me posicionei contrário. E aí o torcedor ficou revoltado, o sócio também, colocaram em votação no Conselho Deliberativo e, por unanimidade, o Conselho Deliberativo vetou um desejo de alguns dirigentes da diretoria executiva de vender o mando de campo desses 2 jogos por 2 milhões. Por aí já me chamou a atenção, quando eu fiquei sabendo o negócio do Avaí. Pô, a Chapecoense é tão desvalorizada assim, porque aqui queriam vender 1 milhão cada jogo. O Avaí só num jogo vai receber 1 milhão e 800, mas eu sempre fui contrário, antes mesmo dessa polêmica que foi aqui em Chapecó e em Florianópolis, porque causa um desequilíbrio técnico. Um desequilíbrio técnico, tem outros clubes envolvidos, por exemplo, agora é o Santos que está disputando a liderança com o Flamengo. O Flamengo teria que jogar na ressacada, talvez vencesse lá na ressacada, não sei. Mas lá no Mané Garrincha, o Flamengo é que vai jogar em casa. É uma inversão de mando de campo. Prejudica quem? Prejudica quem está disputando o título com o Flamengo. Então existe desequilíbrio técnico também, além da falta de respeito com o torcedor. Aqui, se vendessem, mas não venderam, seriam 5 jogos fora de casa. Aí eu falei, ó, se vender, aí jogamos a toalha. Aí se vendesse, a diretoria quer vender 2 mandos de campo contra Flamengo. Ah, mas é Flamengo e Corinthians. O ano passado a Chapecoense ganhou do Flamengo e do Corinthians aqui em Chapecó. Escapou na última rodada diante do São Paulo, mas com as vitórias contra Flamengo e Corinthians, ganhou as 2 aqui, a Chapecoense conseguiu se manter na Série A. Então sou totalmente contra isso e repito, porque não sei certo quem que está por trás da negociação desses jogos aí, e teve gente que foi para cadeia, lá direto do Mané Garrincha, e além do desequilíbrio técnico, a falta de respeito com o torcedor e também com o associado. Questão, eu vi vocês falando ali, eu vi o Fábio repercutir muito durante a semana, tem coisas que eu não entendo, por exemplo, aqui na Chapecoense, o clube aluga geradores. Todos os jogos tem uns caminhões lá, de 2 empresas que alugam, que locam geradores, e nunca teve problema nenhum. Então, me chamou a atenção isso. Só as mensagens que eu estava fazendo referência aqui, Mancha. Um abraço para o Douglas Minuzzi. Está ele com o seu filho Gael Minuzzi. Somos incaíveis, diz o Douglas aqui. A foto com o garotinho dele, muito bonito, com o macacãozinho da Chapecoense. Um abraço, Douglas, e para o menino. E um abraço para o Almir também. Estava falando a questão dos cantos homofóbicos. Diz que ele é totalmente contra. Eu acho que todo mundo é contra, só que ele não concorda com o clube ser punido. O problema é que, se a torcida não se comportar bem, é dentro do estádio do clube, e aí o clube é que é punido, né? Agora, eu fico pensando o seguinte, não pode grito homofóbico, e não pode mesmo, é inadmissível que tenhamos ainda esse tipo de grito homofóbico, que tem uma torcida lá do Bragantino, que utiliza muito um grito homofóbico, e agora vai ter que se cuidar, e outros estádios também. Homofobia não pode, mas ofender a mãe do árbitro, é uma pergunta que eu faço para vocês, ofender a mãezinha do árbitro, a querida mãezinha, a vovozinha, que está lá na casa dela, tranquila, ela pode ser ofendida, a mãe do árbitro? É isso? Ou não pode também? É uma dúvida que eu tive nesse momento, meu querido, meu ídolo, Marcelo Mancha. Sérgio Badá, nossa grande audiência no Oeste Catarinense, não pode também, né? Não pode, a mãe do árbitro não pode, temos que parar com isso. Né? Tem até uma questão de uma brincadeira no Brasil, né? Da mãe do árbitro. Mas aí, mas aí é aquela história que eu falei no meu comentário inicial, há um limite. Aí, entendeu? Há um limite, ali é uma ofensa. Ah, mas a mãe do árbitro, isso já é uma meio que cultura, né? O próprio árbitro começa a brincar, ele diz que ele tem 2 mães, uma mãe ele leva pro estádio, a outra ele deixa em casa, né? Quer dizer, já fica aí. Agora, só para dizer aqui, só para fechar, para carimbar a questão aqui da ressacada. Vai parar? Oi? Ô, Fábio, a orientação é parar o jogo se a mãe do árbitro for ofendida ou não para o jogo, continua o jogo? Não. Essa é a minha dúvida. Por enquanto a determinação é o grito homofóbico, ok? Por enquanto é isso, é o grito homofóbico. Mas aí então é hipocrisia. Então é hipocrisia, estão querendo fazer média. Como é que pode ofender a mãe do árbitro? Ela pode ser ofendida? Ela pode ser ofendida. Eu sou contra. A Chapecoense, essa nota que vocês publicaram ali, a Chapecoense também publicou uma igual, acho que todos os clubes tiveram que publicar. Mas daí eu fiquei pensando, quer dizer que grito homofóbico não pode, e sou contra, sou totalmente contra. Mas daí a mãe do árbitro pode ser ofendida? Não, então se começar a ofender a mãe do árbitro, o árbitro vai ter que parar o jogo também, dizer, também não pode. Daí eu quero ver o que vai acontecer. Mas isso não vai. Grito homofóbico não pode. Ofender a mãe do árbitro pode à vontade. É isso que estão querendo passar para os torcedores.
Mas só para fechar a questão aqui do Avaí específico, para dizer o seguinte, né? Que é o desafio que tem a diretoria do Avaí e o departamento de comunicação e marketing. Que para trazer o torcedor vai ser difícil, Mancha. Tu pode ter certeza. Ontem inauguraram um espaço lá muito bonito, porque eu quero ver depois convocar o torcedor para voltar para o estado da ressacada. A maioria não volta mais. É o grande desafio. Ó, está indo para a reta final do bloco. Ó, uma mensagem aqui que tem tudo a ver com o que a gente vai mostrar agora. Como o Avaí fez tudo errado esse ano, vender o mando de campo não é o pior dos erros. Pior mesmo é pensar em renovar com o Valentim. Mensagem do Leandro Comim, de Florianópolis. Justamente sobre isso, o presidente Batistotti falou também na entrevista coletiva. Roda aí. Quero comunicar a vocês que já estamos começando a tratativa de renovação do Alberto Valentim para técnico do Avaí até 2020. É um profissional de capacidade, conversando, e vocês podem depois conversar com os dois do futebol, que é um modo diferente de treinar. A gente acredita muito nisso e o planejamento e o projeto do Avaí para 2020 é nessa base. Tá aí, opinião do presidente, que é renovar até 2020 com Alberto Valentim. A gente vai para o intervalo, mas antes quero mandar aqui um super salve para as equipes do Sub-13 e Sub-15 da Escolinha do Sporting, aqui de Florianópolis. Os times manezinhos conquistaram os títulos de campeões da Liga das Américas em Montevidéu, no Uruguai. E olha só, no Sub-13 a conquista foi de forma invicta. No Sub-15, a final foi contra o Olívio, da Argentina, e vitória manezinha por 2-1. Com essas imagens aí da galera, do troféu, das medalhas e das equipes Sub-13 e Sub-15, a gente vai para um rápido intervalo, mas já volta.